Estamos começando mais um programa Entre Nós, um programa feito para você. E no nosso sofá de hoje teremos a presença de Beto Chaves, que é coordenador do projeto Papo de Responsa e policial civil do Rio de Janeiro, e Schneider Pinheiro, egresso do sistema penitenciário e membro do grupo cultural Afroreg. Papo de Responsa, uma parceria entre a Polícia Civil e o grupo cultural Afroreg. O Papo de Responsa é um projeto que faz com que as pessoas reflitam sobre as diferenças. Afinal, existem diferenças? É o que vamos saber hoje. Queria agradecer demais a presença de Beto Chaves, Schneider Pinheiro. Queria saber de você, Beto, começar se explicando para a gente o que é o Papo de Responsa. Bom, o Papo de Responsa é essa parceria entre a Polícia Civil e o Grupo Cultural Afroreg, com apoio da Natura. Nós somos um projeto educacional, não de uma educação formal, como a gente tem nas escolas, física, matemática. Nosso exercício é do pensar, do refletir. Nós somos muito menos um projeto de aproximação da polícia com a sociedade, ou da sociedade com a polícia, e somos muito mais um projeto de aproximação das pessoas com as pessoas. A gente junta num cenário dentro de uma escola, numa universidade como a Uniswan aqui, dois atores que, em tese, são completamente antagônicos, completamente contraditórios, que é esse policial civil, né? Nós somos 10 hoje, e esse membro do Afroreg, com uma característica que para a gente é muito especial, que é ter vivido no mundo do crime de certa forma. Muitos deles são egressos do sistema penitenciário, alguns deles viveram o crime, alguns de forma direta, outros de forma indireta, mas que não necessariamente cumpriram algum tipo de pena, que conseguiram ser resgatados antes de terem, enfim, mandado de prisão ou coisa nesse sentido. Então a gente se junta, né, e o que para a gente é interessante é essa história de que, de repente, em determinado momento das nossas vidas, o Schneider poderia ter tirado a minha vida pelo simples fato de eu ser policial, e eu poderia ter feito o mesmo com ele, né, por conta desse cenário de animosidade que a gente tem no Rio, né, um cenário de muita violência, de certa forma, né? Como basicamente surgiu a ideia, assim, do Papo de Responsa, a ideia, surgimento dela? O Papo de Responsa, como Papo de Responsa, ele tem quase 3 anos, né? A história começa um pouco antes, né? Por conta na minha primeira operação policial morreram três meninos. Um deles tinha 19, outro 18 e um outro tinha 16 anos. Eles atiraram na gente, estavam armados de fuzis e tudo. Eu poderia ter morrido na minha primeira operação policial. E, de certa forma, eu vi no rosto de alguns policiais, quando a gente conseguiu alcançar esses meninos, alcançar, que eu digo, eles já estavam mortos, enfim, os fuzis estavam ali jogados e tal. Quando a gente conseguiu chegar até esses meninos, eu vi no rosto de alguns policiais um certo orgulho. E era um orgulho não pelo tirei a vida de alguém, sabe? Não era isso. Era um orgulho a nossa cultura, de certa forma, impõe a gente uma certa braveza, né? Uma certa dureza nesse cenário. Então, ao que parece, fica parecendo que nós temos 3 meninos a menos, nós temos 3 fuzis a menos, e o policial se orgulha disso, né? Eu não tinha ainda essa coisa impregnada em mim. Eu fiquei inquieto, intranquilo. E a partir daí, né, eu sentei junto com outro policial, a gente começa a imaginar o que a gente podia fazer, porque o fuzil estava falando mais alto do que a gente, né? As armas estavam falando mais alto do que a gente. E eu não conseguia conceber isso, né? A gente foi fazendo em escolas, isso finalzinho de 2003, início de 2004, e aí a gente começa a desenvolver isso, né? Então nasce desse cenário, né, dessa história toda que a gente vive como cidadão carioca, né? Schneider, obrigado pela tua presença. Eu queria que você falasse assim, como é que o Afroreg entra nesse Papo de Responsa? No início, para mim, foi muito estranho, porque, como o Roberto falou, eu vivi na criminalidade. Então, até o final de 2008, eu vi a polícia com outros olhos. E quando eu decidi sair da vida do crime, quando eu tive a oportunidade dada pelo Afroreg, pelo coordenador executivo José Júnior, ele me trouxe para o Afroreg e logo no mês seguinte ele falou para mim sobre esse projeto. De início eu relutei, é claro, eu estava recém saído da criminalidade
E era um tabu muito forte para eu poder transpassar. E ele falou para mim, olha, cara, se você realmente mudou a sua vida, você deve provar que você mudou e que você não tem nenhum tipo de preconceito com a polícia. E eu falei para ele, tudo bem, vamos ver como é que vai ficar. E logo em seguida foi feito um seminário para ver um entrosamento, né, da parte dos 10 policiais e dos 10 integrantes do AfroReg. Foi lá em Búzios e foi impactante. Eu, do nada, me vejo cercado de policiais, já não era mais na condição de um detento, né, e nem de um traficante, mas sim uma pessoa que estava se reintegrando novamente à sociedade, né? Eu fiquei muito assustado. Eu hoje posso dizer que o Roberto Chaves é meu amigo e estou muito feliz, graças a Deus, com a AfroReg e tudo nisso aí, está tudo tranquilo. E quanto a parcerias? Nós somos um projeto que é público, porque é o eixo da público polícia civil, e é público, é estadual, enfim. E é um dos eixos mais duros do sistema público, porque a gente está falando de polícia, que tem toda a sua lógica de atuação. A gente tem o setor cidadão, que é o AfroReg, né, nesse cenário todo, e a gente tem a iniciativa privada com a Natura. Então a gente já conseguiu fazer um link que é diferenciado, né, juntar 3 parceiros de setores diferentes para estar junto, olhando na mesma direção. Aí, diante do que a gente vem desenvolvendo, do que a gente vem fazendo, a gente tem parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a gente tem parceria com a Secretaria de Educação aqui do Rio, a gente se entende parceiro das escolas com as quais a gente se relaciona, a gente tem um reconhecimento, né, do Ministério da Justiça, onde o Papo é reconhecido como um programa que reduz violência juvenil no Brasil. Então, para a gente, o governo federal é parceiro também, sob o ponto de vista do Ministério da Justiça. E a gente entende que o nosso foco principal, onde estão os nossos verdadeiros alvos, né, e aí a gente entende como parceiro também, que são os alunos, né, são as pessoas com as quais a gente se relaciona. Né, porque a gente tem uma lógica de dar a mão. Né? Então, cada um que conecta e dá a mão, para a gente, é um parceiro também. Né? E entre vocês, assim, houve esse receio de se realmente vai dar certo ou não? Eu não me lembro da gente ter tido uma conversa que tenha sido, será que vai dar certo? A gente nem pensa nisso. A gente vai lá e faz. Né? Que eu acho que é um pouco o que está faltando para muita gente. Né? Assim, tem toda uma sistematização, tem toda uma teoria por trás das coisas que vai se fazer e tudo, mas na hora de fazer, não faz. E a gente tem uma lógica que é inversa. Né? A gente simplesmente faz. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco mais papo de responsa e as perguntas da plateia. Não saia daí.